Imagine dedicar anos da sua vida para construir um dos maiores universos de ficção da internet, criar alguns dos personagens mais famosos da comunidade, inspirar milhares de escritores, e então ver seu nome desaparecer, artigos alterados, histórias reescritas, seu personagem substituído, como se você nunca tivesse existido. Parece roteiro de filme, mas foi exatamente isso que aconteceu dentro da Fundação SCP. Hoje vamos conhecer a trajetória de um dos autores mais influentes que já passaram por essa comunidade, o homem conhecido como A.D.M. Braggett. Antes de entender essa história, precisamos voltar no tempo, muito antes da fundação SCP virar um fenômeno mundial. Ela era apenas um pequeno canto da internet. Tudo começou em 2007, com um único texto descrevendo uma criatura que não podia ser observada diretamente, sem que quebrasse o pescoço de alguém. O SCP-173. O sucesso foi tão grande que outras pessoas começaram a escrever suas próprias anomalias. Nascia ali uma enorme biblioteca colaborativa. Cada SCP possuía seus próprios documentos, regras e procedimentos de contenção. E o mais fascinante, não existia um único dono. A Fundação SCP era construída por centenas de pessoas. Qualquer um podia escrever, desde que respeitasse a regra da comunidade. Com o passar dos anos, alguns autores começaram a se destacar e um deles se tornaria um verdadeiro ícone. No início dos anos de 2010, um usuário chamado A.D.M. Braggett começou a publicar artigos na Wiki. Seus textos chamaram a atenção rapidamente. Seu estilo misturava terror, ficção científica e um humor ácido marcante. Enquanto muitos autores criavam apenas monstros e criaturas assustadoras, ele criava pessoas, pesquisadores, agentes, diretores e principalmente um cientista completamente diferente de qualquer outro, o Dr. Braggett. Ao contrário da maioria dos pesquisadores, o Dr. Braggett não era apenas um cientista brilhante, ele era praticamente imortal. Sua consciência estava presa dentro de um objeto anômalo, classificado como SCP-963, um medalhão antigo. Sempre que alguém colocava o colar, o portador morria, a mente original da vítima desaparecia e a consciência do Dr. Braggett assumiu um novo corpo. Era um conceito genial. Isso permitia que o personagem morresse de formas absurdas e dramáticas nas histórias, sem nunca desaparecer de verdade. Enquanto outros pesquisadores eram sérios e burocráticos, o Dr. Braggett era imprevisível, irônico e caótico. Ele fazia piadas, criava situações absurdas nas instalações e parecia nunca aprender a lição. Isso conquistou milhões de fãs. Logo, o personagem virou uma lenda. Surgiu inclusive um dos textos mais famosos da internet, a lista de coisas que o Dr. Braggett não está autorizado a fazer, uma compilação de regras absurdas como não pilotar helicópteros durante experimentos, não desafiar entidades cósmicas por diversão ou não convencer novos funcionários de que podiam acariciar monstros letais. Para muitos, essa lista foi a porta de entrada para o SCP. A.D.M. Braggett parecia intocável no topo da comunidade, mas enquanto sua fama crescia, problemas começavam a surgir nos bastidores, problemas que anos depois mudaria a fundação para sempre. Durante o auge dessa fase, o Dr. Braggett era praticamente o rosto da Fundação SCP. Onde havia conteúdo sobre a Wiki, havia missão a ele. Porém, à medida que a comunidade crescia de um pequeno grupo para uma plataforma global, a estrutura interna também precisou mudar. Regras informais já não funcionavam mais. A equipe de administração da Wiki começou a implementar políticas rígidas para proteger seus usuários e manter um ambiente seguro. E foi sob esse novo padrão de transparência que os passados e o comportamento das figuras mais influentes começaram a vir à tona. Com o passar dos anos, relatos extremamente graves começaram a surgir nos bastidores da comunidade. Diversos membros trouxeram a público denúncias que o A.D.M. Braggett estaria usando sua posição de poder, fama e autoridade como administrador para abusar de sua influência. A acusação incluíam relatos de assédio sexual, envio de mensagens inadequadas e comportamentos que parecia como aliciamento, que visavam especialmente membros jovens e menores de idade que faziam parte da comunidade da Wiki. Vítimas e testemunhas afirmavam que esse comportamento se repetia de forma silenciosa há anos, protegido pelo status que o autor possuía como um dos fundadores e pilares do projeto. As denúncias chocaram a comunidade, provocaram uma onda de indignação em fóruns servidores do Discord. Diante do peso dos relatos, das evidências apresentadas e das investigações internas conduzidas pela equipe da Wiki, a administração oficial da Fundação SCP tomou atitude drástica. Ficou determinado que as ações do A.D.M. Braggett violavam as diretrizes morais, éticas e as regras da plataforma. O resultado
foi o banimento permanentemente e definitivo do ADM Bracket de todo o ecossistema oficial da Fundação SCP. Ele perdeu suas credenciais e foi completamente banido do projeto. O banimento do autor, no entanto, deixou uma enorme ferida aberta. O que fazer com o Dr. Bracket, o personagem que representava um autor envolvido em denúncias graves, continuava sendo o mais famoso da Wiki. A partir daquele momento, a comunidade não precisava mais apenas lidar com a saída de um membro, mas sim com a urgência de desvincular o projeto desse legado. Com o autor afastado, a comunidade entrou em um dos debates mais complexos da história da ficção colaborativa na internet. De um lado, parte dos membros defendia a separação entre a obra e o autor. Acreditavam que as histórias pertenciam agora à comunidade, já que haviam recebido contribuições de dezenas de outros autores ao longo dos anos. Do outro lado, argumentavam-se que manter o nome do Dr. Bracket em evidência gerava desconforto e mantinha um vínculo direto com o autor banido. Era preciso encontrar uma solução que respeitasse a comunidade sem destruir o acervo criativo do site. A solução encontrada por grande parte dos autores foi uma substituição progressiva. Surgiu assim o Dr. Elijah Shaw. O Dr. Shaw assumiu a mesma função narrativa na maioria dos relatos e contos, um cientista ligado a um medalhão anômalo, mas com poucas nuances de personalidade ajustada e sem a carga associada ao nome anterior. Aos poucos, autores reescreveram seus textos e novos artigos passaram a adotar o Dr. Shaw como padrão. Hoje, quem entra na wiki da Fundação SCP encontra o Dr. Elijah Shaw, ocupando o espaço que um dia foi do Bracket. Mas surge uma dúvida muito comum entre os fãs. Os SCP criados por ADM Bracket foram apagados da internet? A resposta é não, e o motivo está na própria essência da Fundação SCP. Por ser uma obra sob licença livre e colaborativa, um artigo postado por um autor passa a fazer parte de um acervo coletivo. Ele pode ser revisado, editado ou mantido pela comunidade. Por isso, grande parte dos relatórios continuam no ar. Alguns foram adaptados, referências foram ajustadas, mas o acervo histórico foi preservado. Esse episódio provou algo fundamental. A Fundação SCP é imensamente maior do que qualquer autor individual. Apesar das mudanças oficiais na Wiki, a internet tem memória longa. Vídeos antigos continuam no ar, traduções em outros idiomas ainda mantêm a versão original, e conteúdos feitos por fãs ao longo de mais de uma década perpetuam ao nome antigo. Na prática, um personagem desse tamanho nunca desaparece 100%, mas dentro da estrutura oficial da Fundação SCP, a mensagem foi clara: as regras de convivência e o respeito à comunidade estão acima da fama de qualquer criador. A história do ADM Bracket e do Dr. Bracket leva a uma das discussões mais antigas e difíceis da arte e da ficção moderna. É possível separar a obra do autor? Para alguns, a história deve ser julgada apenas pelo seu valor narrativo, independente de quem a escreveu. Para outros, a obra é uma extensão do autor, e continuá-la sem alterações seria ignorar o impacto de suas ações no mundo real. A Fundação SCP escolheu seu caminho, um caminho próprio, preservou a estrutura narrativa e o universo construído pelos fãs, mas removeu a homenagem e a presença do autor e sua comunidade. O caso tornou-se um marco de governança em projetos colaborativos na internet. A Fundação SCP sempre nos contou histórias sobre anomalias, monstros e entidades capazes de reescrever a realidade, mas às vezes, as histórias mais marcantes acontecem no mundo real, entre as próprias pessoas que as constroem nesse universo. A ascensão do Dr. Bracket mostrou como a criatividade de uma única pessoa pode influenciar milhões de leitores. A sua queda mostrou que nenhuma pessoa é maior do que a comunidade que a sustenta. Enquanto o nome do Dr. Bracket vai se tornando um registro no passado, o Dr. Shaw e novos autores seguem construindo o futuro, porque pessoas vêm e vão, mas as histórias continuam vivas. E você, qual é a sua opinião sobre esse caso? Acredita que devemos separar a obra do criador ou apoiar a decisão tomada pela comunidade da Fundação SCP? Deixa seu comentário aqui embaixo. Bom, minha opinião como uma pessoa que acompanhou a comunidade desde o início, eu diria que falar que não foi apagado nenhum SCP e nem mudado é incorreto, porque literalmente foi isso que aconteceu. Muitos foram trocados os poderes, as anomalias, as aparências. Um exemplo: um SCP-050, que antes era uma estátua pequena de um macaco com um livro na mão, que praticava pegadinhas. Mas se você pesquisar hoje em dia, você não vai achar quase nada sobre ele, porque foi totalmente mudado no arquivo oficial. Não estou dizendo que foi contra a decisão, mas como uma pessoa que viu desde o início tudo que estava lá e viu que a mudança ocorreu, eu acho um pouco estranho.
Pra mim tira um pouco da essência do original. Mas bom, é coisa da vida. Precisava de uma punição e ele recebeu o que teve e o que mereceu. Mas eu acho que merecia pelo menos manter as histórias, porque eu acredito que vincular as obras pelo autor não é venerar as ações do autor, é venerar a história em si. Mas essa é a minha opinião. Posso estar errado ou posso não estar. Digam vocês nos comentários. Se acharam o vídeo interessante, curta e se inscreva. Eu não vi muitos vídeos brasileiros sobre esse caso e por isso decidi fazer. Mas eu espero que vocês tenham gostado pelo conteúdo diferenciado e único. Bom, é isso. E falou.